Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Estão aí preparados já para a nossa aula? Pegue aí o seu percurso pedagógico, as suas atividades, o lápis, borracha, que a gente vai para mais uma aula, né? O nosso segundo momento. Eu sou a professora Mirth e nós continuaremos a ter aí aula de linguagens. Vamos para a aula? A gente vai dar sequência ao assunto que a gente vem vendo aí desde o nosso primeiro momento, né, que é sobre os contos de assombração. Um texto, a gente fez a análise de um texto, nós vamos ver outros textos aqui, e hoje iremos fazer a análise desse conto, né, do conto de assombração. E para a gente começar, eu trouxe aqui um videozinho, né, de uma música aí de palavra cantada, Um Fantasma. Vamos lá? Quando eu vejo aquela casa com os vidros todos quebrados, eu me sinto muito assustado, porque eu sei que lá dentro mora um fantasma. Quem fica quietinho pode ouvir o fantasma cantar. E quem fica quietinho pode ouvir o fantasma sorrir. E quem fica quietinho pode ouvir o fantasma chorando. E quem fica quietinho pode ouvir o seu berro assustador. Quando vejo aquela casa, vem no corpo um frio arrepio. Fico quieto sem dar um pio, porque eu sei que lá dentro mora um fantoche. Não, vovô. Tá, mora um fanfarrão. Não, vovô. Ah, mora um famoso? Não, vovô, é o fantasma. Ah, sim, um fantasma. O quê? Um fantasma!
aprendemos? Aprendemos a explorar o cenário, né? O cenário onde acontecem aí os contos de assombração, como a gente viu na outra aula, há alguns efeitos, há alguns elementos que são acrescentados aí a esse tipo de gênero textual que tem como objetivo aí causar medo, né? Então a gente analisou o tipo de cenário que poderia ser um vilarejo, poderia ser uma rua escura, poderia ser uma casa mal assombrada, né? Poderia ser um cemitério. Nós também aprendemos a explorar os elementos que caracterizam aí esse gênero textual. Enfim, todos os elementos misteriosos, né, que fazem com que essa trama ela seja um texto assombrado, né? Identificamos que os contos de assombração têm origem na oralidade e na expressão popular, né? São contos que vão sendo contados aí a cada geração, de pessoa para pessoa, né? Esse conto de assombração, ele é uma narrativa que traz o terror e o mistério para o enredo, né? Quando o leitor lê, ele se encontra com um susto, com aquela sensação de medo, e normalmente esses contos, eles vão envolver aí mortes, fantasmas, suspenses, né? Esses espíritos. E para causar um efeito esperado no leitor, né? Os contos, eles vão usando que são conhecidos, alguns elementos, né, conhecidos do gênero, como, por exemplo, os espíritos vingativos, os cenários amaldiçoados, figuras com poderes sobrenaturais, situações corriqueiras que se transformam em verdadeiros pesadelos, atos e consequências piores do que a morte, que aí vai estar presente aí nesse tipo de texto, que tem como objetivo justamente causar essa sensação de medo. Vimos que o enredo característico dos contos de assombração vai retratar, então, esse suspense e o medo, né? E nessa aula, a gente vai analisar 2 contos que fazem parte desse gênero textual, que são contos de assombração. Um é o médico fantasma, e o outro conto é o Fantasma da Sorte, que foi escrito aí por Heloísa Prieto, certo? Mas antes disso, é importante, é interessante que a gente conheça essa escritora, né? A gente que vem falando sobre esse gênero aí textual que é tão lido pelas pessoas e também visto, né? Porque nós temos alguns vídeos, né? Que são de assombração, temos histórias de terror que saíram aí dos livros e invadiram as telinhas dos cinemas, né? Do nosso televisor. E a gente precisa conhecer uma escritora, né, gente, que escreva aí esse tipo de texto. Essa escritora seria Heloísa Prieto, que é um dos principais nomes da literatura infanto-juvenil do Brasil. Ela nasceu em São Paulo em 1954, é formada em letras, mestre em comunicação e semiótica e doutora em literatura francesa. Então, Heloísa, ela estudou muito para ela chegar onde ela está hoje. Ela tem 69 livros publicados e inúmeros prêmios. Ela conta que ela cresceu sob 2 fortes influências. Uma do pai, né? O pai de origem espanhola sempre viveu cercado de livros e por ela ver o pai ali com livros, né? Sempre lendo, ela também se sentiu estimulada a fazer a mesma coisa. E a mãe dela, que é baiana, que era mais ligada à tradição oral. E assim, ela uniu as 2 coisas, né? O livro, onde que foi sobre a influência do pai, que gostava muito de ler, e da mãe, que gostava aí dessa tradição oral, né? De contar histórias aí a partir da oralidade. Então, é uma mistura de baiana com francesa, com espanhola, perdão. Professora de educação infantil e ensino fundamental, Heloísa começou a contar histórias na sala de aula. Hoje, muitas de suas obras tratam de fantasmas e assombrações, mas ela nega ser uma autora de histórias de terror. O objetivo dela não é só assustar, não é causar medo. Pelo contrário, Heloísa, ela quer fazer com que as pessoas aprendam a lidar com os seus medos, certo?
Então, a gente tem aqui alguns dos exemplos de livros que foram escritos aí por ela. Esconderijo, A Guerra dos Gatos contra a Bruxa da Rua, A Loira do Banheiro e outras histórias. O Estranho Caso da Massinha Fedorenta. Esses são alguns dos livros aí dessa autora, né? Livros de assombrações, livros de terror. Escrevo contos fantásticos, porque o medo faz parte da infância. E as narrativas mágicas, ao mostrar situações de suspense, funcionam como um suporte para que as crianças lidem com os próprios medos. Embora ela escreva ela se nega a dizer que ela escreva textos apenas de terror, ela fala sobre esses contos fantásticos que fazem medo, né? Porque o medo faz parte da infância, e ela utiliza essas situações de medo, de suspense presente aí no seu livro, para que as pessoas, as crianças, elas aprendam a lidar com os medos dela. Segundo ela, é entre as crianças pequenas que o medo é mais intenso. E por isso, quanto mais ele é reprimido, mais a criança vai sentir medo. Daí a importância dos livros para ajudar a lidar com essa emoção. Ao tratar o medo como parte da vida, a literatura ela acaba educando também, né? Qual a criança que não gosta de um livro aí, um conto, uma história de terror de ouvir, né? Muitas crianças ainda gostam de se reunir, fazem uma cabaninha ali, né? Ou dentro de uma barraca e começam a contar histórias de terror. E essas histórias, ao mesmo tempo que traz aquela sensação de suspense, de medo, né? Só que não é aquele medo ruim, não. É aquele medo, assim, gostoso de se ouvir aquela história, né? Faz com que essa criança ela aprenda a lidar com seus próprios medos, né? Uma vez que o medo faz parte da vida da gente. E aí, sabendo disso, né? Sabendo da importância desse tipo de texto também, que traz uma lição aí por trás, a gente que já conheceu um pouquinho aí dessa escritora, nós vamos ao nosso primeiro texto, o nosso primeiro texto aí de assombração. Vamos lá? O conto será O Fantasma da Sorte. Antes da gente começar a ler essa história, com base no título, você acha que este é um texto de assombração? Olha só, O Fantasma da Sorte. Será que seria um conto de assombração? Pode ser um conto de assombração porque a gente vai focar ali no fantasma, né? O fantasma faz parte aí de um texto de assombração. Só que é um fantasma da sorte. Será que é um fantasma bonzinho? Como um fantasma pode ser da sorte? Como isso? Como é que esse fantasma ele pode ser da sorte? O que vocês acham? O que será que vai acontecer aí nessa história? E aí, o que será que vai acontecer? Por que vai acontecer isso que vocês estão pensando? Vamos à história? O Fantasma da Sorte. Os habitantes de uma região onde havia um castelo muito antigo temiam penetrar em suas imediações, pois diziam que o lugar era mal assombrado. Um dia, um capitão dos mares viajava durante suas férias e acabou se perdendo na densa floresta que rodeava o castelo. Já era tarde da noite e ele tremia de frio quando avistou um maravilhoso castelo. Feliz por encontrar um abrigo, o capitão bateu à porta e foi recebido pelo proprietário, que o convidou para entrar, jantar e pernoitar ali. Pouco antes da meia-noite, o capitão foi levado a um suntuoso quarto. Cansado como estava, adormeceu de imediato. Mas, quando chegou a madrugada, ele despertou assustado. Ao abrir os olhos, viu uma linda criança, cercada de uma luz cintilante, parada bem na sua frente. Em seguida, ela desapareceu e o quarto voltou a ficar escuro. Na manhã seguinte, quando se sentou à mesa para tomar café da manhã, foi logo dizendo ao nobre: Caro amigo, obrigado por sua hospedagem, mas agora
desejo partir. Ontem o Senhor me deu um grande susto ao mandar aquela criança me despertar no meio da noite. Desculpe-me pela sinceridade, mas não gostei. Em vez de responder ao capitão, o nobre chamou o mordomo. Hamilton, em que quarto você alojou o nosso amigo capitão? Bem, meu senhor, respondeu o mordomo. O castelo está lotado de hóspedes. Eu não tive escolha. Coloquei o capitão no quarto do menino. Mas acendi a lareira porque ele só aparece no escuro, não é? Você fez muito mal, disse o nobre. O fogo da lareira sempre apaga de madrugada. Em seguida, dirigindo-se ao capitão, explicou: Meu amigo, nossa família guarda um segredo há muitos séculos. Neste castelo vive o fantasma de um menino. Seu quarto preferido é aquele que você dormiu. Mas não se preocupe, todos os que o viram ganharam dinheiro e foram felizes. E foi o que aconteceu. Uma semana depois, o capitão conheceu uma formosa jovem com quem se casou. Como ela era muito rica, ele acabou se tornando um milionário também. A fonte foi Lá Vem História, de Heloísa Prieto. E então, a leitura confirmou suas ideias sobre o tema, que a gente teve essas ideias, a gente discutiu sobre essas ideias lá no início, né, antes da gente realizar a leitura. E aí, a leitura confirmou as suas ideias sobre o que vocês pensavam, se era um texto de assombração ou não era. Que sensações você teve ao ouvir o conto? Teve aquela sensação de medo? Que trechos provocaram mais medo em vocês? Por que provocou mais medo? Eu acredito com a aparição do fantasma, né? E depois ainda, quando ele sentou sobre a mesa, que o dono do castelo, ele foi falar que se tratava de um fantasma, eu acho que causa um medinho ainda maior, né? Mas não era um fantasma ruim, era um fantasma da sorte, tanto que depois trouxe sorte para ele. Ele conseguiu encontrar uma jovem linda, né? Para se casar, a jovem era rica, ele se tornou também um milionário. E assim nós vamos para o nosso segundo texto. O texto que nós vamos ver é sobre o médico fantasma. E aí, sobre o que vocês acham que esse texto irá falar? Será que se trata de um texto de assombração? Vamos ver? Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto a minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então, vamos já para o cemitério que eu vou provar a minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para um amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater
a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho! Pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado! Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Heloísa Prieto, lá vem história outra vez, contos do folclore mundial. Qual o título do texto? Vocês viram lá qual é o título do texto? Um médico fantasma, né? E qual é o tema? O texto fala sobre o quê? O texto fala aí de um desafio feito por duas crianças, né? Sobre o sentir medo de fantasma, onde um dizia que, o mais novo, né, dizia que o outro sentia medo de fantasma e o outro afirmava que não. Foi quando foi feito o desafio para que fossem até ao cemitério, né? Para provar que ele não sentia medo, ele não tinha medo de fantasma. Esse é um texto narrativo, informativo ou descritivo? É um texto narrativo, né? Narra um fato, narra uma situação. Quantos e quais são os personagens do texto? Encontram-se 3 personagens aí nesse texto. Que personagens são esses? Nós temos o personagem os personagens, né, das duas crianças, né? Onde um é mais novo que o outro, e no início do texto há um diálogo entre eles. Nós temos aí também o terceiro personagem, que seria esse médico fantasma, né? Se algum amigo seu te desafiasse assim, como aconteceu aí no texto, você aceitaria? Você teria coragem de ir até um cemitério? E aí, vocês têm medo de fantasmas? Por que esses meninos eles decidiram aí ir ao cemitério? Por quê? Porque se tratava de um desafio, né? Um queria provar para o outro que não tinha medo de fantasma. O médico fantasma é uma história sobre o medo, um conto de assombração. Qual foi o momento mais assustador da história? Eu acredito que houveram 2 momentos aí, né? O momento em que o menino fica preso na porta do cemitério, ele chega a desmaiar de tanto medo, e o momento também que esse velhinho de branco aparece aí do cemitério, né? Para poder ajudar ali aquele menino. E aí foi quando eles compreenderam que se tratava de um fantasma. Por que será que o desafio era ter que ir ao cemitério à noite? Por que será que foi isso, o desafio? Para se provar que não se tinha medo de fantasma? Porque geralmente, quando a gente fala de fantasma, é um dos cenários principais, né? Para esse tipo de ser sobrenatural, seria o cemitério. E à noite, porque à noite dá medo, né? O escuro faz medo. Você aceitaria esse desafio? Você teria coragem de ir no cemitério à noite? Agora que vocês já ouviram aí 2 textos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir essa tabelinha, certo? No caderno de vocês. Possa ser que os professores de vocês já tenham enviado aí junto com o percurso pedagógico. Leia direitinho aí para ver se tem essa atividade. Se não, vocês vão construir no caderno de vocês. Vocês vão construir colocando 4 colunas, certo? 3 linhas. Na primeira coluna, o conto. Vocês vão escrever
o título, né, desses dois textos aí que eu apresentei para vocês. Vocês vão escrever o título deles aqui, que conto seria, certo? Depois vocês vão descrever como é a assombração, vocês vão descrever aqui na nossa segunda coluna, né? Os dois tipos de assombração que aparecem aí no texto, né? No primeiro conto, vocês vão colocar aqui nessa segunda linha. E no segundo conto, vocês vão colocar aqui nessa terceira linha aqui, né? Onde a narrativa acontece? Vocês vão escrever do primeiro conto aqui e embaixo do segundo conto. Qual foi o local onde aconteceu aí essa narrativa? Vocês viram que na primeira aconteceu onde? Quem é que lembra aí? Um castelo, né? Assombrado. E no segundo conto, onde foi que aconteceu? No cemitério, né? E aqui vocês vão escrever qual o desfecho da história, né? Como foi que terminou a história aí, separadinho aí nessa segunda linha. Vocês vão escrever o do primeiro texto. Na terceira linha aqui, vocês vão escrever do segundo texto. A primeira linha é para vocês colocarem aí conto, como é a assombração, onde a narrativa acontece, qual o desfecho, vocês vão escrever aqui, certo? Bom, gente, eu acredito que vocês já tenham compreendido direitinho o que é um conto de assombração, esse conto que faz parte aí da nossa infância, né? O conto de assombração, que é uma narrativa que vai trazer terror, que vai trazer mistério a esse enredo, né? E quando o leitor ele lê, ele vai ter aquela sensação de susto, de medo, né? Só que é uma sensação gostosa de se ter ao ouvir esse tipo de história. E normalmente esses contos eles vão envolver o quê? Vão envolver mortes, vão envolver fantasmas, suspenses, né? Para causar esse efeito esperado no leitor, né? Que essa pessoa que lê essa história geralmente se utiliza aqueles elementos mais conhecidos do gênero, né? Que são os espíritos vingativos, como eu disse para vocês no início da aula, os cenários amaldiçoados, como aconteceu aí nesses dois textos, né, onde a gente tinha ali o primeiro cenário seria um castelo mal assombrado, o segundo cenário seria o próprio cemitério, mas a gente tem outros tipos de cenários, como uma rua escura, um vilarejo, o próprio cemitério, a gente pode ser também uma floresta, né, escuras, com ruídos de animais, ventanias, ruídos de corujas, né, esses animais, essas aves mais exóticas. Vai haver também a presença de figuras com poderes sobrenaturais, situações corriqueiras, aquelas situações mais simples do dia a dia, que de repente vai se transformar em um pesadelo, atos e consequências que podem ser até mesmo pior do que a morte, né? Porque vai gerar aquele pânico, aquele medo, né? O suspense vai estar presente aí nesse tipo de texto, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desses dois textos. Procurem aí, pesquisem mais aí sobre os textos de assombração. Leiam, se divirtam aí com seus irmãos, com seus primos, com seus amigos. São textos bem gostosos, bem interessantes aí de se ouvir, né? Em grupo aí. E vocês podem fazer até mesmo nas escolas de vocês, né? Quando vocês estiverem aí reunidos, levarem texto de assombrações durante o intervalo aí, vocês estarem contando esses textos, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho a parte de orientações que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora. Realize essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo esse vídeo novamente, que está disponível no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, na playlist do 4º ano 2021, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.